Olá, paz do Senhor Jesus, querido professor, querida professora, papai e mamãe. Juntos nós estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical e hoje nós vamos ver aqui por onde que nós vamos passear aqui pelas escrituras sagradas para aprender sobre mais um encontro com o nosso Deus, né? Que é a lição dos primários, a lição de número 3 hoje, que vai falar sobre mais uma pessoa que teve um encontro com o nosso Deus. E essa pessoa também é uma pessoa muito especial, que a partir dela, hoje eu e você estamos aqui e fazemos parte desta nação. É a lição de número 3, fala assim, ó, o encontro de Deus com Abraão. Gênesis capítulo 12, Atos do capítulo 7, versículos 2 e 3, Hebreus capítulo 11, do versículo 8 ao versículo 10. E o objetivo desta aula? Que o aluno saiba que quem deseja ser amigo de Deus precisa ter fé e coragem, mesmo diante do medo. E o ponto central? É preciso ter fé e coragem para experimentar as promessas de Deus. Sim, quando Deus ele te chama para que você possa fazer algo, você precisa ter fé de que mesmo diante de qualquer dificuldade, Ele vai estar com você. E coragem para continuar mesmo diante de qualquer problema, né? Qual seja o desafio que o Senhor te der, que você tenha coragem e diga, Senhor, se o Senhor estiver comigo, eu irei. Assim como esse personagem de hoje, Abraão, ele aceitou, né, esse grande desafio, porque foi um desafio que nós vamos aprender hoje aqui. E isso é preciso coragem, porque se você tem coragem, você vai experimentar o grande de Deus, porque o Senhor tem bênçãos sobre a sua vida. Tenha coragem, se você estiver com medo, que nem muitas professoras, tia Giz, eu tenho com medo porque eu vou dar minha primeira aula. Às vezes eu vejo algum comentário, tia, me ajude, é minha primeira aula. Se você colocou a mão na obra e colocou o seu coração na obra e é totalmente dependente de Deus, o Senhor está com você, deu certo. O Senhor vai preparar grandes coisas sobre a sua vida. Amém? Então vamos começar aqui a nossa aula, né? Fechando os nossos olhos e adorando a Deus com a nossa oração. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, por mais uma semana que se passou, por mais uma aula que vai acontecer neste final de semana. Senhor, obrigado pela vida de cada um dos teus filhos. Senhor, abre o coração, abre a mente, Senhor, coloque coragem, porque eu sei que grandes coisas do Senhor tem na vida deles para com a vida dos nossos pequeninos. Senhor, continue abençoando a cada uma das nossas crianças, de cada uma criança que chega ao nosso alcance. Senhor, que elas venham sair regozijando, tendo fé, tendo coragem e querendo ser amigo teu. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então abre os seus olhos, abre o seu coração e vamos aprender aqui, olha, mais um pouquinho. Né, que você seja muito bem-vindo aqui na nossa aula, né, que as bênçãos do Senhor te alcancem. Se você é a primeira vez que está aqui, seja muito bem-vindo. Tudo aquilo que eu apresento para vocês é do meu coração. Essa semana está bem corrido, né? Quem está me seguindo aí nos stories, eu estou ministrando a semana toda, de segunda-feira e vou até domingo, nas ministrações. Até sábado é EBF e domingo eu tenho 2 ministrações em uma cidade aqui perto de onde eu moro. Então está bem corrido aí, eu estou montando meu material, estou ministrando nas EBFs, tenho a minha vida e a gente vai, conforme a gente vai podendo, atendendo a tudo aquilo que está em nossas mãos. E a gente precisa fazer. Né? Então, eu preciso, né? Às vezes eu penso, não vou gravar aula essa semana. Não, mas eu tenho um compromisso com vocês. Né? Então, hoje, eu acabei de chegar de uma ministração, eu ia deixar para amanhã a gravação da aula. Eu falei, não, eu vou gravar hoje. Nem subi para minha casa, já parei aqui no ateliê e vamos juntos, então, para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. E hoje a memória em ação.
vai falar aqui, olha, no livro de Hebreus, do capítulo 11, do versículo 8, que fala sobre grandes homens de Deus que deixaram seus exemplos para que nós pudéssemos aprender. E esse versículo fala sobre Abraão. Hebreus capítulo 11, versículo 8, que diz assim, olha, pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Então vamos entender o porquê, pela fé, né? O porquê desse encontro com o nosso Deus. Como que foi esse encontro? Né? Então você leia na Bíblia com suas crianças, né? Peça para que elas abram. Se é muitas crianças, divide ali por crianças quem vai ler hoje, mas não deixe de pedir para que elas abram a sua Bíblia e procure ali com o seu dedinho aonde está esse versículo. E você também leia na sua Bíblia, né, para eles, tá bom? Então eu coloquei aqui no nosso cartaz de prega. Esse cartaz de prega é muito antigo, mas eu tenho aqui no canal ensinando a fazer um cartaz de prega lindo. O meu eu doei, né? Eu fiz um sorteio e acabei ficando sem, mas eu vou fazer um outro para mim. Mas tem aqui no canal já ensinando a fazer o cartaz de prega. É um recurso que você usa muito nas memorizações de versículo, porque ele mesmo já dá para você ir fazendo, olha, tirando partes do versículo e fazendo a memorização com as crianças. E ao final desta aula, tem uma dinâmica de você espalhar todo o versículo, né? Você pode dividir ali, se sobrar um tempo, meninos e meninas, e vamos ver quem que coloca o versículo em ordem primeiro, né? Ou se não, um misto ali, você vai escolher as crianças para você fazer essa dinâmica. Se é poucas crianças, que todos façam ali, então, a colocar em ordem o versículo. Você embaralha essas partes do versículo. Eu já aproveitei, né, aqui no visual, já dá para fazer essa dinâmica de colocar em ordem o nosso versículo da memória em ação, depois de eles terem recitado o versículo várias vezes. Vamos dizer então o nosso versículo, olha lá. Memória em ação. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu. Hebreus capítulo 11, versículo 8, parte A. Então ali você vai fazendo a memorização e vai falar para eles, agora eu vou tirar essa parte aqui do versículo. E aí então você vai recitar o versículo novamente. Agora eu vou tirar mais essa parte. Agora só os meninos, agora só as meninas. E assim você vai fazendo a dinâmica da memorização dos versículos. Vamos mais uma vez? Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Hebreus capítulo 11, versículo 8, parte A. Então, esse é a dinâmica, olha, é bem simplesinho, mas tem um muito lindo aqui no canal para que você possa fazer, para você utilizar na sua memória em ação. E a nossa história de hoje, nós vamos começar aqui, olha, cantando, louvando ao Senhor com este cântico aqui, que diz assim, ó. Vamos cantar isso daqui, ó. Eu quero servir a Jesus, eu quero a Jesus ser leal, contar sua história, mostrar sua glória e ouvir seu louvor sem par. Eu quero servir a Jesus, eu quero a Jesus ser leal, contar sua história, mostrar sua glória e ouvir seu louvor sem par. Porque é isso que nós precisamos fazer, servir ao Senhor aqui e contar para que o mundo inteiro saiba quão grande é o nosso Deus, que Ele veio, que Ele morreu ali na cruz, que Ele ressuscitou e é somente através dEle que nós vamos alcançar a vida eterna. E esse cântico aqui que eu acho ele muito lindo, ele é bem facinho, olha. É hora de estudar mais uma linda história,
A Bíblia vou abrir e nela aprender lições tão importantes que me ajudam a crescer. Crescer como Jesus, a todos sempre amando e de Deus sempre falando. Amém. É muito bom podermos crescer falando sobre o grande amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses dias todos de EBF está sendo assim gratificante, Está sendo maravilhoso ver as crianças se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Eu preguei para acho que mais de 100 crianças, eu preguei para 5 crianças, eu preguei para 20 crianças, mas o que importa é que a gente ministrou a palavra de Deus, não importa a quantidade, o que importa é que nós nos dispusemos para servir e fazer a vontade do Senhor. Da mesma forma que eu ministrei para 5 crianças, eu ministrei para 100 crianças, eu ministrei para 5 crianças. Então é gratificante o agir e o trabalhar de Deus. Então eu estou assim maravilhada pelo grande milagre que o Senhor fez nesses dias. E depois eu quero ver se eu gravo esta mesma aula, para que eu possa falar, deixar aqui salvo aqui no meu canal, para que vocês também possam ter mais uma história para aprender e ministrar para os nossos pequeninos. E hoje nós vamos estar falando de Abrão, Quando ele recebeu o seu chamado, ele não se chamava Abraão, Ele se chamava Abrão. E ele foi escolhido por Deus para fazer parte de uma grande nação. Abraão, eu vou falar Abraão porque aqui já vai contar, bem resumida a história dele. Abraão, ele era um homem que ele não tinha filhos, mas Deus falou para ele que da descendência dele faria-se uma grande nação. Mas como isso pode acontecer, sendo que ele era casado com Sara e eles não tinham filhos? Como que sairia uma grande nação? Mas Abraão, o Senhor, enquanto Abraão estava ali aqui na terra, no meio da sua parentela, o Senhor começou a sondar o coração de Abraão e viu que Abraão também era um homem diferente. Deus, ele não vai escolher aquela pessoa que é mal educada, aquela pessoa que maltrata os animais, aquela pessoa que maltrata as pessoas, aquela pessoa que só fala nomes feios, para fazer parte de uma grande nação. O Senhor, ele está lá do céu olhando toda a humanidade, ele escolheu você para fazer parte desta grande obra. Ele escolheu a mim para fazer parte dessa grande obra, que é anunciar o reino dele aqui nessa terra. Então, foi assim que aconteceu Abraão, O Senhor estava ali sondando o coração da humanidade e as pessoas eram más, as pessoas não tinham amor, mas Deus, ele viu Abraão. Ele falou assim, aquele coração é de um homem de fé, aquele coração é de um homem obediente, mesmo antes de Abraão dizer sim para o chamado de Deus. Deus, ele conhece o nosso coração, Deus, ele sabe o que cada um de nós, como eu estou gravando a aula aqui para vocês, eu estou cansada, eu quero tomar um banho, eu quero descansar porque amanhã eu vou trabalhar, mas eu estou aqui feliz, meu coração está alegre, E Deus sabe que meu coração está feliz, porque eu estou grata a Ele por tudo que Ele está fazendo nesta semana, e eu estou aqui para compartilhar com vocês essa grande bênção. Então eu estou feliz, porém estou cansada, e é assim a nossa vida, não importa a forma que nós estamos, o que importa é a forma que nós apresentamos a Deus o nosso trabalho, a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas, que é eu estar aqui junto com vocês. Então eu estou feliz e o Senhor, ele vê o que está aqui dentro de nós. Vocês estão vendo o meu semblante, vocês não sabem o que está aqui dentro, mas Deus, ele sabe, ele conhece toda a nossa vida. Então as crianças vão estar ali diante de vocês, elas vão estar vendo um professor, mas Deus, ele está vendo, eles estão vendo um professor, mas Deus está vendo o coração do professor. Deus está vendo a mente do professor. Deus está vendo como o professor está apresentando-se diante das crianças.
Então vamos levar o nosso melhor, porque Deus viu Abraão. E Deus chegou para Abraão e disse assim para Abraão, né, o encontro, Deus ele não desceu ali do céu e apareceu como pessoa, não. Deus, nós não sabemos se Abraão ouviu a voz de Deus, se Deus falou no coração dele, né? O que a gente sabe é que Deus falou com Abraão, né? Abraão, larga a tua parentela, sai do meio dos seus familiares, pega a sua família e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Saia do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não disse assim, vai para a cidade tal. Não, Deus não disse assim, vai para a cidade tal, na rua tal, no bairro tal, na casa tal. Não, Deus falou, sai. E naquela época era diferente, não tinha avião, não tinha caminhão, não tinha carro, não tinha nada para transportar, né, a família de Abraão e tudo aquilo quanto ele pôde carregar, que era seu, ali das terras aonde ele morava. Né? Então, o que aconteceu? Abraão teve um momento difícil, né, de decisão. Sai da tua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Né? Imagine se Deus falasse assim para você, pega toda a sua família, pega os seus coleguinhas, deixa, né? Pega a sua família e vai para uma cidade que eu vou te mostrar. Ou para a criança, você vai deixar os seus coleguinhas, você vai deixar a sua casa, você vai deixar a sua escola e vai se mudar para um lugar que você não conhece. Por quê? Porque o papai precisa se mudar e você tem que acompanhá-lo por ser uma criança. Então, o que acontece? Aquela criança vai ficar triste, vai ficar receosa, vai ficar com medo, né? Vai falar assim, agora vou ter que fazer novas amizades, vou conhecer outro lugar, ir para uma outra escola. São desafios grandiosos, né? Para a vida de uma criança. Imagine só para Abraão, que era um adulto, tinha que levar a sua esposa, seus empregados, seus animais, as suas tendas e ir para um lugar que ele não conhecia. Deixar o conforto ali da sua cidade e ir para um lugar que ele não conhecia. Mas isso não impediu de Abraão, porque Abraão disse assim, sim, Senhor, eu irei. Abraão, ele foi um homem de coragem, um homem de fé, porque ele não sabia mas onde que ele ia, mas ele sabia quem estava mandando ele ir. Ele sabia que era Deus e sabia que quando Deus manda, Deus ele vai cuidar. Quando você é obediente às ordens de Deus, Deus ele cuida de você. E assim foi como Abraão fez, né? Junto ali, ele reuniu toda a sua família e junto com ele ainda foi o seu sobrinho Ló, né? Olha aqui, ó, Sara, Abraão, o seu sobrinho Ló e muitas outras pessoas, né? Os pastores das suas ovelhas, né? As empregadas, tudo ali foi junto ali com Abraão e Sara para uma longa jornada, um grande desafio. Abraão ficou com medo? Acredito que sim. Ficou preocupado? Acredito que sim, né? Porque ele não sabia o seu destino. Ele tinha que sair caminhando por onde Deus mandasse. E o Senhor falou que essa terra que eu vou te dar vai ser uma terra grandiosa, uma terra que mana leite e mel, e a tua descendência, Abraão, será como as estrelas do céu, como as areias da praia, você não vai conseguir contar. E Abraão nem tinha filho, como assim essa descendência seria tão grandiosa? Sendo que Abraão nem tinha filho, mas Abraão pegou toda a sua família, né? E até mesmo o seu sobrinho que quis sair junto com ele. E foram nesta grande jornada, nessa grande caminhada. E eles seguiram. E ali, tudo que Deus prometeu para Abraão, Deus cumpriu, né? Deus deu para Abraão o seu filho Isaque. E ali de Isaque nasceu, né, Jacó. E de Jacó nasceu mais 12 filhos. E ali foi se aumentando.
a parentela de Abraão, e Abraão não viu nada disso. O que tinha mais interessante, Abraão foi um homem de fé, ele decidiu. Ele não chegou na terra prometida lá, junto com o povo de Israel, conquistar a terra prometida e tomar por herança aquela terra, não. Abraão não viveu isso, Abraão morreu, mas a sua descendência conquistou a terra prometida, né? Os filhos ali, a descendência de José, a descendência de Jacó, conquistou ali então toda a promessa que Deus tinha dado para Abraão. Abraão não viu, mas ele obedeceu e a sua descendência foi abençoada. Então olha como é importante nós obedecermos a Deus, porque quando nós obedecemos a Deus, nós, mesmo que nós não vivenciamos aquela promessa, a nossa geração, a nossa descendência vai vivenciar, vai usufruir das bênçãos que o Senhor prometeu lá no passado. E foi assim que aconteceu com Abraão, né? Abraão, ele passou sim por diversas dificuldades, porque na caminhada não foi fácil, né? Teve que fazer muitas escolhas, mas tudo o que ele colocou para fazer ali, diante da sua família, diante da sua casa, Deus estava junto com Abraão. Ele permitia que Deus estivesse ali. Abraão não viu a sua promessa se cumprir, mas ele creu, né, que isso tudo iria acontecer. E Abraão se tornou amigo de Deus. Olha só que coisa linda. Um homem de fé, o homem de maior fé da Bíblia e amigo de Deus. Foi chamado amigo de Deus. Então, que nós possamos permanecer fiel para também termos, né, essas bênçãos que o Senhor tem para nós, porque eu sei que são muitas, né? Se nós não as vermos, né, nossos filhos, os nossos netos possam usufruir da nossa obediência em Deus, mas que nós possamos permanecer fiel, né? O Senhor, os dias estão muito se abreviando, o Senhor já está às portas, então vamos fazer tudo quanto formos fazer para o Senhor, vamos fazer de coração alegre, vamos fazer bem feito. Quando você ouvir a voz de Deus, seja obediente, porque grandes coisas tem o Senhor por nós. Olha, para que as promessas de Deus se cumprissem em Abraão, Abraão teve que enfrentar o medo, a dúvida, o tempo e todas as outras dificuldades. É preciso ter fé e coragem para experimentar as promessas de Deus. Amém? Então que você possa, assim como Abraão teve fé e coragem, você também possa ter fé e coragem para ir novamente ministrar essa aula, para que você possa ter fé e coragem para confeccionar o material, para que você possa ter fé e coragem de dobrar o seu joelho e pedir: Senhor, eu não tenho condição, me dê condição, mande aqui na minha casa. O Senhor, Ele é o Deus de bênçãos. Então, comece a pedir as bênçãos do Senhor, né? Comece a levar a salvação para a vida das suas crianças, porque Jesus, olha, Ele veio aqui a este mundo, morreu ali na cruz por mim e por você, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou, e Ele ressuscitou, somente o sangue dEle tem poder para perdoar os nossos pecados. E olha, quando Jesus perdoa o nosso pecado, a nossa vida é transformada, o meu coração é transformado, né? A minha história é mudada e eu vou estar então fazendo a vontade dele aqui na terra, crescendo para alcançar a vida eterna. E lá verei Abraão, lá verei Moisés, né? Então lá no céu nós vamos nos encontrar com os heróis da fé e vamos poder então falar como que foi a sua caminhada, como que foi a sua jornada. Ele vai dizer para você: não foi fácil, mas eu venci. Não foi fácil, mas você venceu porque você está aqui. Olha só que coisa linda. Então que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue te guardando, que você seja assim uma bênção na vida das suas crianças. E hoje, olha, vamos estar orando pelos missionários, vamos trazer as nossas ofertas. Feche seus olhos e ore comigo.
Senhor, obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, obrigado por eu ter vencido mais esse dia e estar aqui com os teus filhos. Obrigado por mais essa aula, Senhor. Eu tive medo, mas o Senhor me deu coragem para ir. E eu fui. E grandes coisas o Senhor está fazendo na minha vida e na vida daquelas crianças. Eu creio. Senhor, agora eu te peço em favor dos nossos missionários. Senhor, guarde e proteja suas famílias, a cada criança que está ali no campo missionário, a cada criança que foi alcançada. Prepara verba, Senhor, prepara mantimento, prepara, Senhor, o melhor desta terra para a vida dos nossos missionários, para que eles possam continuar aonde nossos pés não podem ir. Eles já estão. E eles possam ser abençoados. E aqueles lugares que ainda não têm, aqueles que proclamem as boas novas de salvação, envia missionários. Quem sabe até mesmo um dos teus filhos, né, que tem o chamado para a obra missionária. Prepara, Senhor. Continue abençoando os nossos pequeninos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço para você. Compartilhe essa aula com mais pessoas. Deixe seu like, seu joinha, seu comentário. Um grande abraço para você e eu espero você na nossa próxima aula.